Olá, eu sou a professora Eliane Vieira, seja muito bem-vinda ao Português em Foco. Este é o curso de redação para concursos e hoje nós vamos falar sobre o roteiro e sobre o tópico frasal. São dois elementos fundamentais e importantíssimos na composição do texto dissertativo. Em primeiro lugar, você precisa entender que é praticamente impossível escrever um texto dissertativo sem antes elaborar um roteiro. Mas você também pode se perguntar, professora, o que é um roteiro? Nesse contexto, pessoal, de escrever uma redação de texto dissertativo argumentativo, é necessário que você entenda o roteiro como um esquema. Então, roteiro é igual a esquema, é o esquema que você vai usar para elaborar a sua redação. Nesta aula, nós vamos estudar os 4 aspectos fundamentais para elaborar um roteiro. Então, sem perder tempo, vamos a eles. O primeiro aspecto é algo fundamental. Você precisa entender o tema. Então, o primeiro aspecto fundamental para você elaborar um roteiro é entenda o tema. Vou falar exatamente por que você deve entender o tema. Não adianta você, candidato, preparar um roteiro. Não adianta você escrever cuidadosamente a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. Não adianta nada você atingir o número de linhas exigido pela banca e cometer o pecado mortal de uma redação. Sabe qual é? Fugir do tema. Então não adianta. A banca, sem mais delongas, vai realmente punir a sua redação. Em primeiro lugar, para você evitar o pecado de fugir do tema, eu sugiro que você faça o seguinte, olha aqui, ó, evitar fugir do tema. Em primeiro lugar, você precisa ler atentamente o tema em questão. Você precisa ler com cuidado, ler atentamente para entender o tema. É necessário que você examine a coletânea. Alguns recortes de jornal, alguns pequenos textos que a banca oferece, que a banca disponibiliza para o candidato, para que ele tenha uma ambiência em relação ao tema. Então, se houver a coletânea, você precisa examiná-la. Em terceiro lugar, você precisa refletir sobre o que está sendo pedido. Muitas vezes a gente lê o tema, a gente acha, a gente supõe que entendeu e aí começa a escrever, porque eu preciso de 30 minutos, por exemplo, para escrever uma redação e passar a limpo, então eu preciso correr, porque senão eu vou ficar sem nota na redação. E muitas vezes o candidato, ele acha que entendeu o tema, acha que deve falar sobre um determinado assunto e, na verdade, o assunto que ele abordou na sua redação não é